Só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno de ser adorado, entronizado em nosso meio, em nossas vidas. Não há ninguém como o Senhor, tão digno de ser adorado nos céus, de ser adorado na terra, de ser adorado através da minha vida e da sua vida. Ele é o nosso Deus. Pelo poder da sua palavra, tudo veio a existir. E hoje nós podemos ver aquilo que não existia, porque a sua palavra trouxe a manifestação para o mundo natural, daquilo que já era real para nós no mundo do Espírito. Ó Pai, reconhecemos a tua bondade em todo o tempo, reconhecemos a tua fidelidade de geração a geração. O Senhor é bom. De geração a geração, a sua bondade dura para sempre. Obrigado, Pai, porque a tua verdade não muda, ela é eterna, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. E é nesta verdade, Pai, que escolhemos viver, é nesta verdade que escolhemos andar, e é sobre esta verdade que nós vamos falar todos os dias. Porque uma vez que conhecemos essa verdade, ela nos libertou. E hoje somos livres. Não mais escravos. Não mais escravos de circunstâncias. Não mais escravos do medo. Mas hoje somos filhos. Somos livres para lhe render todo louvor, honra e glória. Reconhecendo a tua presença em nós, Pai. Reconhecendo a unção do Espírito que nos habilita, que nos fortalece, que nos ajuda em todo o tempo, porque o Senhor está conosco. É certo que sempre triunfaremos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, queridos, vocês são uma bênção. Que bom estar aqui. Que bom estar reunidos, irmãos. Somos a família de Deus, e como família de Deus, nós escolhemos ser educados pelo papai, sermos instruídos em todo o tempo a viver a vida e o propósito para o qual Ele nos criou. Amém, amém? Muito gratos pela vida do irmão Nilvan, pela vida do Ícaro, dos meninos, né? Da Estherzinha, do Natan. Sei que esse final de semana para nós foi muito desafiador, né? Porque nós perdemos alguém que nós amávamos muito. Mas eu sei que papai amava muito mais do que nós, né? E existem pessoas que elas marcam as nossas vidas. E a Sandrinha, ela era uma expressão do amor de Deus. Por onde ela passava, ela era tão cheia da palavra, ela amava tanto o Senhor, que aonde ela estava, ela compartilhava as boas novas. Pessoas iam visitar a Sandrinha e saíam curadas. Pessoas iam tristes e saíam alegres, porque essa era a marca de Deus na vida dela. Amém? E ela nos deixou um legado. Um legado que, independente da situação que você esteja passando ou vivendo, independente do cenário, quando você sabe quem você é, você não deixa as circunstâncias mudar você. Você não deixa as circunstâncias mudar a sua linguagem. Você não deixa as circunstâncias mudar o seu comportamento. E, amado, só quem louva em meio às circunstâncias é aquele que tem convicção de quem ele é em Deus e de quem Deus é na vida dele. Amém? E amados, eu posso dizer que ela foi alguém que perseverou até o fim e viveu uma vida para o louvor e a glória de Deus. Em nenhum momento eu vi ela abrir a boca para murmurar, para reclamar, para falar incredulidade, mas sempre era a palavra. Eu sei, amados, que nós nunca vamos saber tudo. Nós somos limitados no conhecimento. A fonte de todo conhecimento, de toda sabedoria é o Senhor. Amém? Então, nem tudo que acontece nós sabemos por que acontece, mas eu sei de uma coisa: o nosso Pai, Ele é bom. O nosso Pai, Ele é perfeito em tudo o que faz. E eu sei que muitas coisas na vida da Sandrinha que foi roubado, foi restituído. Eu acredito que Sandrinha nunca provou de tanto amor,
do amor de Deus sustentando a vida dela, a família dela. Sabe, era algo tão extraordinário que ela vivia, era experiências tão extraordinárias dela ter o próprio Jesus sentado e conversando com ela. Sabe, e muitas vezes ela apenas desejava algo e ela nem precisava se esforçar porque chegava até ela e sempre chegava além. Diga: eu tenho um pai que me ama e eu posso depender e confiar nele o tempo todo. Então eu quero dizer uma coisa a você: filho de Deus não morre, porque filho de Deus tem a vida eterna. Ele apenas muda de endereço, Ele saiu daqui de um reino terreno e foi promovido para um reino celestial. E por isso que a Bíblia diz que nós não devemos ignorar acerca dessas coisas, porque nós não podemos nos desesperar ou nos entristecer ao ponto daqueles que não têm aliança e que não conhecem o Senhor, porque eles não têm a esperança que nós temos. E nós devemos ver a morte não como o fim de uma existência, não como algo que acabou, mas é uma eternidade que começou com Jesus e não tem fim. E aquele que optou por seguir a Jesus, aquele que optou viver a palavra nessa terra, ele vai experimentar de coisas extraordinárias nessa terra, mas ele vai experimentar também de grandes galardões e recompensas extraordinárias na eternidade, porque essa é a natureza do nosso Pai. Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então ele é um Pai sempre presente, que nunca abandona, que nunca desampara. Ele é o El Shaddai, mais do que suficiente. E porque temos Ele, nada pode nos parar. E porque temos Ele, nada vai nos intimidar. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nem coisas do presente, nem coisas do porvir poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é esse amor que nos alcançou, é esse amor que nos libertou, é esse amor que mudou o nosso destino, é esse amor que mudou a nossa história. O nosso tempo aqui, amados, ele é passageiro. O nosso tempo aqui, ele é temporário. Nós ainda temos um corpo que é corruptível. Estão entendendo isso? E é por isso que nós temos que fazer valer a pena conhecer a Jesus e aproveitar cada oportunidade que nós temos de sermos educados pela palavra para ouvir as instruções do Pai e colocar em prática. Porque se queremos viver uma vida plena, supridos em todas as áreas, nós precisamos viver sobre as instruções do Pai, porque ela é vida para nós. Diga: as instruções da palavra é vida para mim. Então, sabe o que me consola? É saber que a minha amiga, a minha irmã, muitas vezes até filha, né? Nossa querida Sandrinha, ela apenas mudou de endereço e por um tempo, porque logo nós vamos nos encontrar com ela. E sabe, lá na eternidade, lá com o Senhor, nada vai nos separar. Aonde ela está não existe dor, não existe morte, não existe sofrimento, tudo é perfeito. Porque lá quem governa é o Senhor. Amém? E foi para este lugar que o Senhor nos chamou. Só que aqui na terra é um treinamento para a verdadeira vida que Ele nos deu, onde nós vamos desfrutar de tudo aquilo que quando Ele nos criou, Ele nos deu. Entende isso? Quando Adão e Eva foram criados, eles foram colocados no jardim da presença, num ambiente onde tudo que eles precisavam, eles tinham em abundância. Eles não precisavam colocar força, eles não precisavam exercitar a fé, porque havia uma conexão tão extraordinária entre os céus e a terra, entre o Criador e aqueles que Ele criou à imagem e semelhança dEle, que nada lhes faltava. Eles não conheciam doença, eles não conheciam mal, eles não conheciam escassez. Foi essa vida que Deus criou para mim e para você viver. Amém? Onde tudo está em ordem, onde tudo funciona bem. Mas, querido, nós sabemos que quando Deus criou o ser humano, Ele deu uma instrução a Adão. Ele disse: Adão, cultive a terra, ou seja, trabalhe, Adão, sobre essa terra. O jardim que Ele deu para ele governar, administrar.
mas disse a ele também: guarde o jardim. Sabe, queridos, nada está escrito na palavra por acaso. Mas as instruções de Deus estão no manual que eu e você precisamos seguir para viver os resultados da palavra na nossa vida. Amém? E a gente percebe que houve uma falha em guardar o jardim. Houve uma falha em vigiar o jardim, onde eles acabaram sendo influenciados por pensamentos, sugestões e conselhos errados. Não foi assim? E Satanás, ele não mudou. Até hoje ele continua. Ele é oportunista. Em qualquer oportunidade que ele tiver, ele vai tentar convencer os filhos de Deus que o seu Pai, que é perfeito e bom, ele não é bom como ele diz ser. E é interessante que os argumentos e os pensamentos que ele traz, ele não diz: eis que te digo. Ele não diz: eu sou o diabo, escuta o que eu vou te falar. Não, porque se fizesse assim, quem ia escutar? Mas ele traz um pensamento diante de uma situação que você está vivendo e que tem lógica, que leva a você pensar de forma a raciocinar, porque tem lógica. Estão entendendo? E parece que aquele pensamento é seu, por isso que ele engana. Porque ele traz pensamentos mentirosos para enganar de forma tão sutil que parece que o que eu estou pensando é da minha cabeça, quando existe a influência dele para me desviar do plano que Deus criou para mim viver. Entende isso? Estão me entendendo? Então foi isso que aconteceu lá no jardim, e porque Eva deu ouvido, parou para conversar com Satanás, ela foi enganada. Depois ela foi e acabou, Adão também, fazendo o que não era para ter sido feito. E a partir daquele momento eles deixaram de desfrutar daquela vida plena, e a gente sabe que a escolha de Adão e Eva trouxe todo tipo de destruição e maldição sobre a terra. Diga comigo: nunca foi plano de Deus a morte. Morte nunca teve nos planos de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. A vida eterna é uma vida que não tem fim. E, amados, foi justamente a consequência do pecado, A maldição, tudo de ruim entrou no mundo, porque quem começou a governar o mundo foi os seres humanos debaixo do governo de Satanás, debaixo da influência do mal. E por isso a gente vê tanta destruição no mundo. Mas glória a Deus, porque o nosso Criador é tão bom e perfeito que Ele não desistiu de nós. E Ele criou um plano enviando Jesus. E a gente vai ver Jesus vindo à terra para viver a nossa vida. Ele, que era Deus, deixou a sua glória, deixou o seu reino, a comunhão com o Pai, e se fez homem, para viver a vida que eu e você vivemos e para mudar a nossa história e mudar o nosso destino. Porque da maneira que nós nos encontrávamos, por mais que nós fizéssemos, praticássemos boas obras, por mais que a gente fizesse alguma coisa para voltar a ter comunhão com Deus, não seria possível por causa da natureza do pecado. Então Jesus veio resolver isso. E Jesus veio nos ensinar quem era o Pai. Jesus veio nos ensinar o plano que o Pai tinha para nós, não como criaturas, mas agora como filhos. Amém? E nós, olhando para Jesus, nós começamos a conhecer o Pai e a conhecer o seu caráter, como ele se movia, o seu amor por nós. E a gente viu em Jesus uma oportunidade dos céus que foi aberta para nós, para que, se nós crêssemos naquilo que Jesus veio fazer, nós viveríamos a mesma vida que Jesus vivia, em comunhão com o Pai. Amém, amém? Lá em João, capítulo 14, por favor, Joshua, abra lá. Hoje eu vou falar um pouco sobre meditarmos, o tema é: seja guardião da palavra. Diga: eu sou um guardião da palavra. A palavra de Deus nos foi enviada através de Jesus, e ela se fez carne, e ela habitou entre nós. Amém, amém? E nós vimos a glória do unigênito do Pai através dessa palavra que se encarnou em Jesus em forma humana. Então essa palavra que veio nos salvar,
essa palavra ela veio agora tornar possível, porque ela é uma semente incorruptível, ela é uma semente viva e imortal, e uma vez que nós fomos gerados por essa semente, que foi plantada em nosso coração através do novo nascimento, hoje nós temos a vida de Deus, amém? Dentro de nós, e hoje nós somos reeducados como filhos de Deus a viver segundo os princípios da palavra. Diga, eu tenho um padrão para viver. E qual é o nosso padrão hoje? Diga, é o padrão dos céus, porque é esse reino que eu e você pertencemos hoje, amém? Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 19, eu vou ler na versão ACF, ok? Olha o que está escrito lá. Ainda um pouco, Jesus dizendo, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós vivereis. Preste atenção, Jesus estava aqui como um homem, vivendo a nossa vida, e havia uma comunhão, assim como nós temos com os nossos irmãos, amém? Os discípulos tinham com Jesus, Jesus andava com eles, e eles aprendiam a conhecer o Pai e a conhecer o plano dele através da vida de Jesus, pela convivência, pelo relacionamento, por aquilo que Jesus falava e pelas obras que ele fazia. Só que Jesus tinha vindo com uma missão, cumprir essa obra aqui na terra, amém? E ele estava aqui avisando a eles, olha, ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Ele estava falando da forma física de Jesus. Estava restando pouco tempo, onde o mundo não veria mais Jesus, humanamente falando, mas ele olha para os discípulos, ele olha para a igreja, ele olha para nós, e ele disse, mas vós me vereis, mas vós me vereis. Aí ele disse, por quê? Porque eu vivo e vós vivereis. Nós sabíamos que Jesus ia passar por todo aquele processo, Jesus sabia disso, da crucificação, da morte e da ressurreição. Mas a morte não teve poder algum sobre a vida de Jesus. E é por isso que hoje eu e você, como filhos de Deus, de uma coisa nós temos certeza, porque Ele ressuscitou o nosso irmão mais velho, Ele abriu um caminho onde todos nós ressuscitamos juntamente com Ele, para viver uma nova vida no Pai. Amém? Glória a Deus. O próximo, Joshua, por favor. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Preste atenção. Eu estou falando sobre ser guardião da palavra. Ser guardião da palavra nos leva a entender que guardião é aquele que guarda algo, que protege algo. E nós só guardamos aquilo que é precioso para nós. Aquilo que não é precioso a gente joga fora no lixo. Não é assim? Mas aquilo que é precioso a gente guarda, a gente não quer perder. E sabe, muito mais do que os bens, muito mais do que as coisas que nós podemos adquirir nesse mundo, existe algo que é tão precioso que nós temos, que nós não podemos abrir mão, porque é o que sustenta a nossa vida e se chama a palavra de Deus, que é o verdadeiro alimento. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos ser guardiões, protetores dessa palavra, para não sermos roubados pelo diabo diante das adversidades que nós enfrentamos, amém? Porque ele sempre está pronto, ele é oportunista para trazer de você dúvida acerca do caráter de Deus, acerca da natureza de Deus, acerca da bondade de Deus. Mas o filho que conhece o seu pai, ele sempre vencerá o diabo com a palavra de Deus no seu coração e sendo liberada com a sua boca. Amém, queridos? Porque é este o lugar onde a palavra deve estar dentro de nós.
A palavra de Deus nos foi enviada através de Jesus, não para nós termos apenas uma informação na mente, não para sermos um religioso, alguém que cumpre tradições. Não, a palavra de Deus nos foi enviada para que eu e você falasse, para que eu e você nos movesse nela, para que eu e você guardássemos ela de forma tão preciosa na nossa vida, que a gente não consegue fazer nada sem a instrução dela. A palavra, ela é o pão da vida. Lembra que Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, para dar vida ao mundo. Jesus é o verdadeiro pão. É por isso que aquele que se alimenta dele, ele é sustentado em todo o tempo. Independente das circunstâncias, seja numa prisão ele vai ter um louvor, seja na prisão ele vai estar orando e ele vai estar louvando ao Senhor, porque ele é livre das prisões, porque ele é livre dos cativeiros, porque ele é livre de toda maldição. Assim é o Filho de Deus, que conhece o Senhor e guarda a sua palavra para obedecer. Nada vai conseguir distraí-lo no caminho, nada vai conseguir fazer com que dúvidas sobre quem é o seu Pai se apresente diante dele. Amém? Amados, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por situações, e algumas a gente não vai entender por que passamos, mas é certo que aquele que é maior está conosco, ele passa conosco, e porque ele está conosco, nós sempre triunfamos. Amém? Então a morte nunca será o fim da existência. A morte será o início de uma eternidade que começou quando nós nascemos de novo. Amém, amém? Aleluia, nada pode nos separar do amor de Deus. Vamos continuar, Joshua, eu acho que é o 22. Agora, então, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Guardar a palavra é você considerar o que ela está dizendo para você e levar tão a sério na sua vida, ao ponto de vivê-la, de praticar. O que vai fazer a diferença na nossa vida, na nossa caminhada aqui na terra como filho de Deus, é o fundamento onde nós temos colocado a nossa vida. É a fonte que nós temos reconhecido, que nos supre todos os dias. Entende isso? Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que vai sempre nos salvar? Sabe o que vai sempre nos sustentar? O que sempre vai nos fortalecer em todo o tempo? É a palavra no nosso coração e na nossa boca, a palavra da fé que nós pregamos. Amém, amém? Essa é a prova do nosso amor para com Jesus, guardando os seus mandamentos e obedecendo. Versículo 22. Glória a Deus. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Ele não entendeu por que Jesus iria se manifestar a eles e não ao mundo. Versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, alguém ama Jesus aqui? Amém. Guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então a gente vê Jesus sendo bem claro que aquele que o ama vai guardar a sua palavra. E ele diz que aquele que guarda a sua palavra, o Pai o amará. Guardar a palavra de Deus é você considerar o que Jesus fez por você e o que está escrito a seu respeito como filho de Deus, como a sua verdade. Circunstância nenhuma pode mudar a verdade que é a palavra, porque ela é absoluta. Por que a palavra de Deus é absoluta? Porque ela é perfeita e essa verdade é Jesus. Diga: a palavra é Jesus e ela é perfeita. Se tem alguém que sabe o que diz ao nosso respeito, que vale a pena a gente parar para dar ouvido, é aquele que nos criou, é aquele que nos conhece.
É aquele que sabe os planos que Ele tem para mim e para você seguir. Então vale a pena conhecer o Senhor da palavra, conhecer os seus planos, conhecer a sua vontade. Amém, queridos? E guardar as suas palavras para obedecer, para praticar. E Ele diz que aquele que guarda, o Pai o amará. Sabe? E viremos para Ele, nos manifestaremos a Ele. Nós vamos provar da manifestação do poder da palavra. Nós vamos provar da manifestação da presença. De fato, porque amamos a palavra e porque escolhemos Jesus como Senhor, hoje nós somos dele. Amém? Somos filhos dele. Somos o templo do Espírito Santo. E ele habita em nós através do seu Espírito. Mas ele diferencia daquele que o ama e daquele que não o ama. Ele diz que aquele que o ama guarda as suas palavras. Guarda para quê? Para não esquecer. Guarda para quê? Para colocar em prática. Guarda por quê? Porque considera como uma verdade. Amém? Amém? Mas ele diz, mas aquele que não me ama, não guarda a minha palavra. E eu sei, queridos, que nesse mundo existem muitas vozes. Diga, muitas vozes. E a Bíblia diz que nenhuma delas tem sentidos. Então nós vamos estar ouvindo muitas vozes. Vozes das circunstâncias, vozes de pessoas, né? Todo tipo de vozes você vai estar ouvindo. Mas existe uma voz que deve se diferenciar diante de você e que você deve considerar para ouvir. É a voz do seu Pai. É a voz do Espírito. É a voz de Jesus. Amém? Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ei, as ovelhas conseguem distinguir a voz do seu pastor no meio de outras vozes. E ela não será destruída, e ela não será enganada, porque ela conhece a voz do seu pastor. E no versículo 25 diz assim, aí a gente vê Judas perguntando, né? Por que você está falando que somos nós que vamos lhe ver e o mundo não? Aí Jesus responde, né? Tendo-vos dito isto, estando convosco, versículo 26, mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Diga comigo, eu tenho o Consolador, eu tenho o Espírito Santo. Sabe, Jesus estava falando de uma promessa que só seria realidade depois que ele voltasse para o Pai e tivesse cumprido a obra dele. Estão entendendo? Jesus não nos deixou por nossa conta, discípulos por sua conta. Ele disse, não, é necessário eu ir, porque o Pai vai enviar um assim como eu, e Ele vai estar com vocês todos os dias. Ele vai ser o Consolador, Ele vai ser o ajudador, Ele vai lembrar a vocês tudo aquilo que eu tenho ensinado, para que vocês vivam uma vida guardados na palavra, protegidos pela palavra, amém? Experimentando o reino dos céus aqui na terra. E o mundo não pode ver essas coisas, nem entender, nem receber, porque eles não receberam do Espírito que vem de Deus. Quem recebeu o Espírito que vem de Deus são os filhos. Foi aqueles que fizeram de Jesus o Senhor da sua vida. Amém, amém? Glória a Deus. Então lá em João 14, versículo 26 fala do Espírito Santo e no versículo 27 fecha. Olha o que diz. O que foi que Jesus disse para eles? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando Jesus estava falando essas coisas para os discípulos, ele já estava praticamente se despedindo dele para voltar para o Pai. E sabe, ele sempre tem boas notícias e boas novas para nós. Primeiro ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos. O Pai vai enviar alguém como eu para estar com vocês todos os dias. E ele vai lhe ajudar a vencer todas as adversidades e circunstâncias que você passar na vida. Você nunca mais vai estar sozinho.
E ainda ele dá um bônus. Ele disse: eu deixo-vos. Olha o presente que ele deixou para nós. Eu deixo-vos a minha paz. E ele diz: não é a paz que o mundo dá. Deixa eu ir lá. Não é a paz que o mundo dá. Por quê? Porque a paz que o mundo dá, ela depende das circunstâncias externas. Ter paz quando tudo está bem, meu amado, qualquer um tem. Mas quando as coisas não saem do nosso jeito, do jeito que esperamos ou do jeito que queremos, somente a paz de Jesus vai nos guardar, vai nos envolver a entender que Ele continua sendo o mesmo, que Ele continua reinando e que Ele continua cuidando de nós. Amém? E que seus planos são perfeitos. Ele não se engana, Ele não falha. Amém, amém? Vale a pena considerar o que Ele diz e praticar, guardando a sua palavra. Sabe, lá em Filipenses capítulo 4, 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus ainda disse assim: estas coisas, em João 16, 33, vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Onde é que você está hoje? Diga: eu estou em Cristo. Está em Cristo é estar na palavra. Quando você está em Cristo e você está na palavra, você desfruta dessa paz. Sabe? E você vai louvar ao Senhor independente daquilo que você está passando. Eu sei que existem momentos que a nossa alma, ela vai se emocionar, ela vai gritar, ela vai reagir a algum tipo de situação ou circunstâncias que nós estamos passando. Mas sabe, queridos, é o nosso espírito, em conexão com o Espírito de Deus, que rege a nossa vida. Sabe, essa paz o mundo não vai entender, porque eles não têm o Rei da paz, Shalom de Deus, o Jeová Shalom. Mas eu e você, diga: eu sou guardado pela paz. Diga: o meu coração é guardado pela paz, e a minha mente também. E você vai ver que todos aqueles que conheceram e guardaram a palavra e andaram em obediência à palavra, eles sempre tinham um comportamento diferente dos demais. Sempre o que saía de dentro deles era um louvor e um reconhecimento que o Rei continua reinando em majestade, com a sua paz, com a sua verdade, e nada pode mudar quem Ele é. Oh, amados, isso é segurança para nós. Olhar para Jesus todos os dias e saber que estamos nele. E porque estamos nele, nós sempre vencemos, nós sempre triunfaremos. Amém? Então, onde nós temos guardado a palavra de Deus? Ela não foi feita para estar guardada na estante, dentro de uma gaveta, para estar aberta no Salmo 91, em cima de uma mesa. A palavra de Deus, ela nos foi enviada para que nós guardássemos ela no nosso coração. A Bíblia diz que deve habitar em nós, Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando a palavra de Cristo habita ricamente em nós, nós vamos ter a palavra certa na hora certa. Seja qual é a tentação ou qual é a circunstância que você enfrentar, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que vai sair da sua boca, vai lhe proteger, vai lhe guardar, vai lhe salvar e vai promover paz. Aleluia!
E essa palavra dentro de nós, reinando dentro de nós, com esta palavra nós vamos saber instruir, vamos saber aconselhar, vamos conseguir fortalecer o que está cansado, levantar o que está caído. Estão entendendo? Vamos manifestar a vida de Deus, porque é essa vida que nós carregamos dentro de nós. E é assim que nós devemos guardar a palavra de Deus. Lá em João capítulo 8, versículo 51. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Ela é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Você ama a palavra de Deus? Então você ama Jesus. Aleluia. No versículo 51, João 8 diz assim: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca, diga comigo, nunca verá a morte. Às vezes, a gente tem mais consciência da morte física, que ela é apenas uma transição e que ela jamais vai mudar a nossa realidade em Cristo, do que da morte eterna. Essa sim. Essa sim. Sabe, eu estava ontem ali e meditando. Lá em Eclesiastes diz que é melhor estar num velório do que numa festa de aniversário. Aí você, hã? Porque se a gente for pensar, a gente prefere estar numa festa de celebração do que estar no velório. Ninguém gosta de ir para velório. Estou errada? Mas Eclesiastes diz que é melhor o dia do velório do que uma festa de aniversário. Aí ele explica por quê. Porque numa festa de aniversário as pessoas não estão nem aí para o tipo de vida que estão vivendo. Elas estão vivendo a vida de qualquer maneira. Mas no velório ela pensa: nós viemos sem trazer nada e voltamos sem trazer nada. Por que nós vamos dar mais importância às coisas, aos bens, às riquezas do que vidas? Que se vidas são mais importantes para Deus. E a minha vida não resume nesse corpo. Esse corpo é a casa do meu espírito. A minha verdadeira vida está no meu espírito. Porque esse corpo, ele foi criado do pó. É por isso que eu carrego a imagem do terreno em Adão. Porque quando Deus criou o ser humano, ele pegou um boneco e fez. Não foi assim? De barro, e depois soprou vida. Então esse boneco, que se tornou o ser humano por causa da vida de Deus que foi soprada nele, ele tem um corpo terrestre. Por isso que ele tem autoridade e legalidade sobre a terra. É por isso que para Deus mudar a nossa sorte e a nossa história aqui na terra, ele teve que se fazer homem e ter um corpo terrestre. É por isso que Satanás não faz nada sem um corpo humano. Porque para reinar e governar sobre a terra é necessário um corpo terreno. É por isso que a Bíblia diz que nós trazemos a imagem daquilo que é terreno, em Adão. Primeiro Adão. Mas no segundo Adão nós trazemos a imagem daquele que é celestial. E ele diz antes o natural e depois o espiritual. Porque essa foi a ordem. Deus criou tudo para funcionar e ser perfeito, porque Deus é bom, amém? Mas quando esse primeiro plano foi comprometido por conta de uma escolha errada, eu vejo o amor de Deus tão grande por nós, que Ele poderia ter deixado a gente se perder eternamente. Mas Ele acreditava tanto em nós, no potencial que Ele nos deu. Criados à sua imagem e semelhança, que Ele resolveu abrir mão do melhor que Ele tinha, que foi Jesus. Para que eu e você pudesse desfrutar do melhor que Ele tinha criado para mim e para você desfrutar. Tinha sido roubado por causa do engano do pecado, mas em Jesus foi restituído. Então eu quero dizer uma coisa a você: eu não sou esse corpo. Eu sou o Espírito, porque no dia que esse corpo voltar ao pó, o que vai viver para sempre é o meu Espírito. Ele sim é a minha verdadeira vida. É por isso que para você fazer parte do reino de Deus tem que nascer de novo. Porque Jesus disse a Nicodemos: aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Jamais o homem carnal, o homem natural, ele vai entender as coisas do Espírito.
Porque as coisas do Espírito só discerne, só entende quem tem o Espírito de Deus. E para ter o Espírito de Deus tem que nascer de novo. Entende isso? Porque essa é a dimensão onde Deus atua, porque Ele é Espírito. Então, nós trouxemos a imagem do terreno em Adão, mas houve uma queda. E por isso foi levantado um segundo Adão, só que esse perfeito, onde nós carregamos em nós a imagem daquele que é celestial. Então, às vezes a gente lê a Bíblia, né? E a gente, dentro da nossa consciência natural, a gente acha que Deus está se falando somente com a morte física. Mas olha só, ele diz, em verdade vos digo, que se alguém guardar, você guarda a palavra de Deus? Nunca haverá a morte. Ele está falando de uma morte onde ele vai estar ausente. O ser humano, sem Deus, ele vive em trevas. Entende isso? Adão, quando pecou, o Senhor tinha dito a ele que se ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente ele iria o quê? Morrer. Deus estava anunciando a Adão que, como consequência do pecado, viria a morte. Só que a gente vê que quando eles comeram, eles morreram imediatamente, fisicamente? Não. Mas o processo da morte começou porque eles foram separados da fonte de origem, que é Deus, a fonte da vida. Por isso Jesus é o autor da vida. Por isso que nós não podemos viver distante dele, porque longe dele nós morremos. Então existe a morte física, que é uma separação física, e existe a morte espiritual, que é uma separação eterna. Essa é a pior. O Filho de Deus, ele morreu por causa do pecado. Mas em Cristo ele foi vivificado. E hoje eu e você temos o quê? A vida eterna. É por isso que ele está dizendo que aquele que guarda a sua palavra, ele não verá a morte. É porque essa morte de viver separado para ele eternamente não existe mais para nós. Porque hoje nós temos a vida eterna, nós temos a vida de Deus. Entende isso? Amém, amém, queridos? Lá em João, no capítulo 5, 24, ele diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Diga, eu passei da morte para a vida. Então nós temos vida em Cristo, e essa vida é eterna. Nem a morte física nos separa mais dele. Entende isso, queridos? Amém, amém? Glória a Deus. O Senhor sempre tem boas novas para nós. Sabe, Jesus, quando ele estava conversando com Marta e Maria, ele disse: eu sou, João 11, 25, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Jesus estava comunicando a Marta e a Maria que ele era, e ele é o que? Diga, a palavra. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, aquele que crê na minha palavra, ainda que esteja morto, viverá. Amados, essa condição de morte era a condição que eu e você se encontrava como um pecador, distante de Deus, fazendo a vontade dos pensamentos e a vontade da carne. Mas em Cristo Jesus nós fomos ressuscitados para uma nova vida com Deus e em Deus. Amém? Hoje nós temos a vida eterna. Aleluia. E sabe, eu sei que Jesus, ele disse assim: vocês vão, orem pelos enfermos, eles serão curados. Não é assim? Ressuscitem os mortos. Ele deu alguns comandos. E às vezes a gente acha que quando ele fala de ressuscitar mortos, é só levantar alguém que morreu fisicamente. Mas deixa eu te falar, tem muito mais nesse versículo do que só isso. Porque a verdadeira vida está em viver em Cristo. Está em viver para Ele. É ser salvo no Espírito. E eu entendo uma coisa, que o maior milagre que o ser humano pode receber na sua vida é nascer de novo. É o novo nascimento. Porque a morte que ele tinha, nada podia resolver. Ele por si só não podia mudar a condição dele de pecador, a condição dele de escravo, a condição dele de viver eternamente morto para Deus. Entende isso, queridos? Mas Jesus foi e resolveu.
Então, o maior milagre que existe a ressurreição do corpo? Existe. Mas eu quero te dizer, Lázaro ressuscitou? Sim ou não? Mas Lázaro não morreu de novo? Porque enquanto estivermos nessa terra, nós vamos ter um tempo aqui. Ele é temporário, entende isso? Mas a vida no Espírito, a verdadeira vida no Espírito, ela jamais acaba. Ela começa através do novo nascimento e nós vamos viver com Ele em toda a eternidade. Então aquele que foi fiel aqui na terra até o fim, perseverou até o fim, ele vai receber galardões e recompensas aqui na terra, entende isso? E tem mais, não somente ele, mas as pessoas que conviveram com ele, por causa dos frutos que produziu, ainda serão abençoadas, entende isso? A sua família, a sua geração é abençoada, por quê? Porque ele decidiu viver para Deus, viver a verdade, andar na verdade, produzir frutos que glorificam a Deus, frutos que permanecem. Queridos, quantos irmãos nossos que a gente queria que estivesse hoje conosco, estão com o Pai, mas sabe, todas as vezes que nós falamos deles, que nós ouvimos uma ministração, que a gente pode trazer à memória uma situação que a gente viveu com eles, a gente viu Jesus nos assistindo através deles. Que privilégio. É por isso que enquanto nós temos oportunidades, nós temos que amar uns aos outros. E nós temos que reconhecer Jesus nos outros. É por isso que nós temos que viver a palavra, queridos. É por isso que o nosso amor maior e a nossa prioridade deve ser sempre a palavra, deve ser sempre Jesus. Jamais nós podemos substituir Jesus por pessoas. Entende isso? Ele é a fonte. Porque temos Ele, nós temos tudo. Porque temos Jesus, nós vamos poder viver uma vida triunfante. Porque temos Jesus, nós sempre vamos vencer, independente das tempestades que nós vamos enfrentar. Nós não seremos abalados, nós não seremos destruídos. Sabe por quê? Porque a nossa dependência, a nossa confiança está nele. E se temos Ele, nós temos tudo. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! É preciso perseverar na palavra, queridos, permanecer no ensino de Cristo. O vencedor é aquele que permanece até o fim. Sandrinha correu a carreira dela. Agora é a nossa vez de correr para nos encontrarmos com ela. Amém. Sabe, queridos, eu vejo tantos exemplos na palavra e eu estava esses dias pensando, né? Existem às vezes músicas que nós cantamos e que a gente não imagina como foi que aquela música nasceu. Como eu disse, aquele que é livre e aquele que anda com Jesus. Aquele que coloca nele a sua confiança, ele vai ter um louvor em qualquer momento da sua vida. E é nos lugares mais inapropriados que vai se levantar um louvor. Por quê? Porque ele não louva para ser livre, ele louva porque ele é livre. Quem não é livre não consegue louvar em qualquer circunstância. Entende isso? E eu estava vendo a história, né, da música, Estou Seguindo a Jesus Cristo. Acho que vocês conhecem, né? Ela é antiga, mas ela é uma mensagem. E eu soube que um pregador lá do país de Gales, numa determinada data, depois eu pergunto a Carolina a data, que também eu não vou lembrar de tudo, eu não sou enciclopédia, né? A Carlene sabe tudo, porque ela é missionária, entendeu? Então, missionária sabe tudo. E ele resolveu ir para uma tribo, lá nas montanhas, falar do Evangelho. E avisaram a ele, não vá, eles são selvagens. Eles são conhecedores por aqueles que matam cabeças, alguma coisa assim, né? Mas esse homem tinha tanta sede do Senhor que ele sabia do ir de compartilhar as boas novas. E ele não quis saber do que falaram. Não vá, rapaz, você pode ir e não voltar mais. Porque eles são conhecidos, são selvagens e matam mesmo quem chega lá. Ele disse, mas eles merecem conhecer o amor de Deus. Eles precisam saber o preço que foi pago para eles serem livres. E ele, sabe o que é isso? É não amar a sua própria vida.
mas é em favor do outro. Entende isso? E ele foi. E quando ele chegou lá, ele conseguiu ganhar uma família de índios para Jesus. Então o índio se converteu, a esposa e os filhos. E ele foi, levou o evangelho e voltou. E esse índio, ele ficou tão alegre, tão grato por ter conhecido Jesus, por saber que ele era amado, por ter recebido essa salvação, que ele não conseguiu ficar só para ele. Teve que compartilhar, porque é assim, aquilo que é importante para nós. Nós não somos egoístas de ficar só para nós a boa notícia. Nós somos aqueles que vamos compartilhar boas novas. Não é assim? Então, o índio nem pensou, né? Que a tribo dele como iria receber. Mas ele começou a falar das boas novas de Jesus. O Jesus que ele tinha conhecido, que mudou a história dele, né? Da família dele. Ele começou a falar para os outros índios. O chefe soube. Foi o que o chefe fez? Mandou buscar ele e a família para o meio da vila. E disse, negue esse Jesus que você vem falando dele. Aí ele olhou para ele. Aí ele disse, o chefe disse assim, negue esse Jesus ou eu vou matar seus filhos. Foi essa a proposta que ele recebeu, viu? Negue esse Jesus que você está ensinando, eu vou matar seus filhos. E ele olhou para o chefe dele da tribo e disse, estou seguindo a Jesus Cristo e deste caminho eu não desisto. Quem quiser desistir, que desista, mas eu não desisto. E ele foi e matou os filhos dele, na frente dele. E o chefe olhando para ele. Chegou para ele e disse, ah é? Pois você pare de seguir a esse Jesus Cristo, senão eu vou matar sua esposa. Aí ele disse, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. E ele foi e matou a esposa. A gente está contando uma história, mas você imagina isso para quem está passando na hora. A que ponto ele recebeu e ele guardou essa palavra como uma verdade na vida dele. Os filhos foram mortos, a esposa foram mortas, e isso diante da vila, todos assistindo. E o chefe lá, de olho nele, fazendo de tudo para fazer ele negar Jesus, negar a fé dele. E ele foi o último e disse, negue esse Jesus, pare de seguir e falar desse Jesus, senão você vai morrer. Aí ele disse, olhou bem para o chefe e disse, eu estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo e Jesus na frente. Ou seja, não abro mão. E eles mataram esse índio. E essa música foi em cima dessa história. Porque as pessoas que estavam ali, elas viram a convicção dessa verdade que esse índio tinha em Jesus, que eles se converteram. E quem se converteu depois? O chefe. E essa história se tornou um hino que até hoje é cantada. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. E às vezes nós vemos pessoas desistindo por coisas, situações tão banais. Mas aquele que ama Jesus, ele considera mais importante ter Jesus do que a própria vida. Sem negar o poder da palavra, sem negar o poder da fé. Quer ver outra música que foi criada nessa circunstância? Sou feliz com Jesus, fala da paz. Fala de um advogado bem-sucedido. Ele teve várias situações na vida dele, mas eu vou ser breve. E ele era alguém que admirava, era amigo de um evangelista, Moody, né? Moody, o nome dele. E esse evangelista ia estar fazendo uma cruzada lá em Nova York. E ele ia para essa cruzada com a família, a esposa e 4 filhas. Só que aconteceu uma situação em Chicago e ele teve que ficar. E ele disse à esposa, vá com as meninas que eu me encontro com você lá. Eu não vou poder ir agora nesse navio. E ele enviou a esposa e as filhas para Nova York, para essa cruzada do pregador, evangelista chamado Moody.
Só que no caminho houve um naufrágio. O navio que elas estavam se chocou com outro. E em 12 minutos, naufragou. E depois ele recebe um bilhete da esposa dizendo: sofremos um acidente, houve um naufrágio e só eu sobrevivi. As 4 filhas dele estavam entre as vítimas que morreram afogadas. E ele pegou o próximo navio e foi se encontrar com a esposa, lá em Nova York. E quando eles estavam passando pelo lugar onde houve o acidente, avisaram a eles: olha, foi aqui que houve o naufrágio do navio tal e tal. E ele, olhando para aquele cenário, ele começou a cantar: se paz, a mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quem canta no momento de luto, reconhecendo que independente de estar sofrendo, porque ele tinha Jesus, ele era feliz. Você entende isso? Quem não pode faltar na nossa casa, na nossa vida, é Jesus. Ele é o centro da vida. É porque temos ele que nós conseguimos cumprir um propósito nessa vida. É porque temos ele que nós podemos ser uma boa esposa, uma boa filha, que podemos amar os irmãos. É porque nós temos Jesus. Sabe por que você tem Jesus? Não interessa a situação que você enfrentar, ele já venceu por você. E nele você sempre vai vencer. Amém, amém? Olá, que bom que você está conosco até agora. Eu creio que você foi grandemente abençoado com essa palavra. E eu sei que essa palavra é capaz de mudar a sua vida. Mas não é só isso que nós temos, né? O Senhor sempre tem mais para nós. E hoje, eu quero te dar a oportunidade que o Senhor nos deu de fazer parte da família dele. Se você hoje ainda não reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida e gostaria de fazer isso, de fazer parte da família de Deus, faça junto comigo essa oração. Jesus, eu te reconheço como o único Senhor e Salvador da minha vida. E eu creio que o Senhor foi lá para a cruz e já pagou o preço por todos os meus pecados. E hoje eu sou livre. Em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração, acesse o link aqui abaixo, preencha o formulário, porque nós vamos entrar em contato com você. Seja abençoado.